Fala, seus Jaguara! Voltamos para mais um vídeo aqui no Jaguaras do Caldeirão. Dessa vez um vídeo de react, né? Que o pessoal gosta bastante. Então, eu, David, estou aqui com meu amigo Nicolau. Fala, Nico! Tarde, dia, noite, David. É isso aí, né? Mais um react aí que a galera tá curtindo, tá tendo bastante visualização. Então, vocês que estão vendo, não deixem de se inscrever no canal, de dar o likezinho, que vai ser muito bom pra gente e vai fazer que a gente faça ainda mais vídeos disso aí, né? Pra Exatamente. facilitar o pessoal que gosta de ver os nossos reacts. E vamos para esse jogo, né? Atlético goleando fora de casa o Raio Zuliano. Vai lá. E assim chegará a 13 pontos contra 10 do Flamengo. A minha conta é essa. O Atlético Paranaense, se tem estrutura, tem bom elenco, tem bons jogadores, tem estádio maravilhoso, tem sua torcida, ainda pega um presentaço dos céus, quer enfrentar Zuliano? Ah, amigo, é óbvio que vai ter 2 goleadas. Ontem foi só 5, viu, Prats? O Atlético não garantiu ainda a classificação na primeira posição, né? O Esportivo Ameliano está na segunda posição, ganhou do... Anota aí, Prats, o Atlético Paranaense será o time com melhor campanha na fase de grupos da Sul-Americana, com 18 pontos e saldo de 50 gols, saldo positivo de 50 gols. Pode escrever aí. Eu concordo com tudo até a hora que você coloca o saldo, tá? Só você olhar aí, quanto é que tá agora o saldo? Tá bem alto. Aqui. Mas assim, acho que tem os dois pontos. Você tá falando de um grupo bem acessível, mas poxa, olha o Campeonato Brasileiro que tá fazendo também o Atlético, a temporada. É um time que a gente às vezes não fala tanto, mas que vai brigar por muita coisa. Líder do Brasileirão, né? Exato, vai brigar por muita coisa. É um time muito bom, pegou um grupo bem fraco e tá fazendo o que tem que fazer. Tem gente que pega time fraco também e não faz nada. Saldo de 14 nesse momento. É isso. Ainda faltam 2 jogos, né? Dá pra passar dos Fez 20 11 ali. de saldo só contra o Zuliano. Do grupo. Beleza, Nicolau. Bom, Aqueles comentários superficiais, né? De sempre. não, é que é comentário rapidinho, né? O pessoal ali dedica pouco tempo, né? 1 minuto e meio ali para falar. E, tipo assim, dedica 1 minuto e meio porque teve 6 gols no jogo, né? Esse foi, então, o Futebol 360. Na verdade, as análises aí da ESPN, né, elas vão ser bem rápidas mesmo. Mas interessante ali o Eugênio falando que o Atlético vai passar com um saldo enorme, né? O Abel falando que foi um presente de Deus jogar contra o Zuliano, e assim, realmente um grupo bem acessível, né? Bem fácil. E até no jogo de ontem eu falei, caraca, esse time tá muito mudado, tá com muita loucurada, né? Como diz o Fernando Gomes. E, cara, mesmo assim, cara, jogou brincando lá e ganhou de 5-1. Então, realmente, não tem o que falar, né, do desnível, né, do Zuliano, né, cara? Eu não sei se o Abel usou aquela referência, lembra o dirigente do Corinthians falou que o Guarani do Paraguai era um presente de Deus. Não sei, né? Não dá para saber se ele pensou nisso na hora que ele falou, mas se ele pensou, acho que foi bem inteligente. Uhum. Vamos aí pro Sport Center, né? Exatamente. Aí tem o Mastriani, mais um gol para ele, mais uma goleada para o Furacão. O Raio Zuliano talvez seja, olha, uma das equipes mais modestas de todas essas competições continentais. Modestas para ser gentil. Você foi bem gentil. E o Bruno quase nunca é gentil. Do nada, na hora que ele pode esculhambar, ele... Eu mudei. Tá. Resolvi mudar. Atlético Paranaense com time totalmente reserva, poupando, com margem para isso e sabendo da fragilidade do adversário, mesmo com o time reserva, não teve a menor dificuldade. O Mastriani bem, já tinha começado a temporada em alta, marcando muitos gols pelo América e agora no Atlético chegando aí, dividindo a artilharia da Sul-Americana com 5 gols. Ele Marcou tem 2 16 vezes. gols. 16 artilheiro gols. do país. Ele já tinha feito muitos gols no América Mineiro desde a última temporada. Era um artilheiro também no Barcelona, né, do Equador, né, do Guayaquil. E agora vai se destacando nessa equipe do Cuca. E o Atlético fez o que se espera contra um time fraco, né, contra um time frágil. Passou o carro, né, amassou, né,
O Esquivel bem de novo, né? Fazendo gol. Tem sido muito elogiado. Muito né? elogiado. Tem muita força no apoio, né? Seja como um ala, né? Um lateral também. O Zapelli sempre importante para conduzir o meio campo com a criatividade que ele tem. Lá na frente o Mastriani definindo sem parar, né? Contratação certeira aí para a temporada do Furacão. Pouca gente de olho, né? Porque era um cara que... Inacreditável. O tanto que estava fazendo de gol lá no América e ninguém exatamente cresceu ali. O Furacão, obviamente, percebeu a oportunidade de mercado. É muito bom com isso. O próximo jogo do Furacão é contra o Palmeiras, hein? Aqui em São Paulo. Depois joga contra o Danúbio, aí pela Sul-Americana no grupo também. Olha o saldo do seu Raio Zuliano aí, Bruno. E depois o Fortaleza. Seu modesto Raio Zuliano. Modesto. E tudo por culpa do Furacão, né? Que goleou 2 vezes, fez 5, não foi no primeiro jogo, fez 5 ontem também. O primeiro só marcou 1 gol na competição, foi justamente aquele que a gente acabou de ver. E aí o Atlético Paranaense tá com saldo de 14, porque fez 16 e tomou 2. É absurdo, hein? Tem 4 vitórias em 4 jogos, fora esse saldo todo. Vamos dar uma olhadinha no Atlético. Então, uma coisa que foi falada bem importante aí no Sport Center, né, foi sobre o Mastriani, né, que realmente é uma coisa estranha, né, a gente tentou o Mastriani no começo do ano, lá o América fez jogo duro, mas não apareceu nenhum time assim, tipo, maior peso, assim, para levar esse cara, né, e normalmente a posição de 9 é uma posição, cara, que tem muito time com problema, né, cara. Tem muito time com dificuldade, tem muito time que tem necessidade, e era um cara que ficou sobrando ali a sorte do Atlético, né, cara? Porque imagine, a gente não conseguisse fechar com o Mastriani, ia ficar só com o Diório, aí ia ser tenso. Então, realmente, acho que aquele gol que ele fez na gente ano passado foi o que abriu as portas para esse cara aqui, né? Porque daí, depois que ele fez aquele golaço, ficou na cabeça do torcedor do Atlético, né? Aí a gente não esqueceu o Mastriani. Além daquele gol, os números, né? Tudo isso acabaram fazendo com que o Atlético insistisse e conseguisse essa contratação que realmente tem feito muita diferença, né? Assim, né? São achismos, né? Eu acredito que não teve alguém com mais bala na agulha ali para dar mais dinheiro para o América por conta da idade dele, né? Que ele acabou de fazer 31. Por mais que eu acho que hoje em dia, né, no futebol moderno, o cara com 30 anos está voando, né? E também tem a questão, talvez, que ele deu a preferência pessoal mesmo, né? Para o Atlético, junto ao empresário dele, já estava brigando com o próprio América, né? Para ser liberado logo. Então acredito que pairou, né? Em torno disso aí. E o interessante é que o Breiler comentou, né, nesse último corte do Sport Center, que o Atlético jogou com o time praticamente quase todo reserva, né? O único titular que jogou de verdade foi o Esquivel, né? Só que numa posição diferente, né? Esquivel. O Zapelli, na verdade, não é tão titular assim, né? Ele tem mais sido reserva do que titular. Se você for ver o time ideal do Atlético, todo mundo coloca o Zapelli, né? Mas eu acho que se a gente for colocar tempo de jogo, né? O Zapelli acho que agora tá se firmando, né? Eu acho que depende muito do jogo, né? Eu não sei, por exemplo, se ele vai jogar contra o Palmeiras, né? Talvez ali por conta de uma falta de um Canóbio, talvez ele jogue, né? Mas num jogo de mais pegada, assim, que o Atlético talvez fique mais atrás, o Zapelli costuma não entrar, né? Esse jogo contra o Palmeiras vai ser interessante de entender isso aí. Agora o passe, né? Beleza. Atlético Paranaense, que está passeando na Sul-Americana, 100% de aproveitamento. Por enquanto é um favorito da competição, hein? É impressionante, o Atlético tem 16 gols marcados em 4 jogos. Pegou um grupo muito tranquilo de jogar e o Raio Zuliano, que é um clube novo da Venezuela, ele se juntou com o Zulia, né? E virou o Raio Zuliano. É o time mais fraco de um grupo que é fraco. Mas o Furacão está passando-lhe o carro. Faz um bom Campeonato Brasileiro, é o tal do líder, né? Sim, do Campeonato Brasileiro. Sim. E é o melhor time até aqui da competição. Então, assim, vive grande fase o Atlético nas mãos do Cuca. Há uma identidade muito interessante entre uma similaridade entre o perfil de elenco que o Atlético tem e o tipo de jogo que o Cuca gosta que os seus times façam. Muito vertical, muita velocidade. E o Atlético vem se transformando nessa equipe de maneira bem interessante. O Atlético chegou aos 12 pontos, o segundo colocado tem 7. E olha, são mais 2 jogos.
Não, Vai ter que esquece. operar um milagre, esquece. O Atlético. O Cuca falou um negócio hoje que ele É uma até... mera formalidade para falar aqui que o Atlético está classificado já à próxima fase da O Cuca Sul-Americana, falou já que ele passou. até vibrou com o gol do Raio Zuliano, porque ele falou assim, para o nosso time sofrer o gol não mudaria nada, mas para eles, né, para um pequeno time da Venezuela, marcar um gol ia ser legal. Então ele vibrou com o gol do Raio Zuliano, ele falou isso na coletiva. É uma declaração curiosa, até porque de alguma maneira mostra a fragilidade do adversário. Quer dizer, ele não tem. Acho que assim, ele está confiante o suficiente para dizer que nesse caso Ficou na área nada de tem muito a cabeceio. ver com isso. E nesse jogo os técnicos usaram a mesma camiseta. O Cuca deu de presente a camiseta que ele normalmente usa para o técnico no jogo em Curitiba. E hoje o técnico do Raio Zuliano agradeceu, né, de certa forma, vestindo durante o jogo a camiseta que ele ganhou do Cuca. E o Felipinho aí fechando a goleada 5-1, chute de fora da área. Teve 2 do Mastriani também. Bela contratação do Atlético Paranaense. David, eu posso estar falando uma besteira muito grande aqui, né? Até porque não sou. Não vai ser a primeira nem a última, né? Não vai. Mas eu acho que não é tão grande assim. Eu não sou fisiologista, enfim, né? Mas, cara, o Atlético, ele tá jogando melhor os seus jogos quando o gramado é bom, velho. É impressionante. Se a gente separar 2 jogos, assim, muito ruins do Atlético, que foi contra o Danúbio e contra o Ipiranga, cara, são 2 gramados muito ruins, cara. O do Ipiranga era absurdo, assim, a gente conseguia ver na TV, né? O De Lázari, eu lembro que tava lá e falou sobre a dificuldade ali do gramado, mas a gente via parecer uma esponja, cara, de tão grosso que era o gramado, né? A chuteira do jogador ali entrava ali pelo gramado, então feio mesmo jogar, deixava o jogo muito lento. Então o gramado ontem, por incrível que pareça, na Venezuela, tava bom, cara. E o Atlético achou de jogar, né? Jogou tranquilo, assim. O Zupac fala sobre essa questão, né? De ser um time muito vertical e muito rápido. A gente vê que vários dos gols do Atlético, né, foram de bolas mais diretas, né? Por exemplo, ou é tipo uma invertida, ou é aquele lançamento do zagueiro, né, que deu o zagueirão lá, faz uma cagada e deixa a bola com o Coelho, ou é uma roubada de bola, né, do Felipinho. Então, assim, a gente vê que o Atlético ele tem essa vontade de chegar rápido no gol, né? E não é um time que fica trocando tanto passe. Não quer dizer que não faça, mas isso é uma característica mais do time principal que na Arena da Baixada, né? Que a gente vê que troca bastante passe, porque daí tem o nosso querido Fernandinho, né? Mas, bom, cara, eu achei que o pessoal ali fez uma análise, né, sobre essa partida, colocando o Atlético realmente como o principal candidato à Sul-Americana, a melhor campanha, né, que não vai significar tanto assim, não vai ser o título, mas significa que o Atlético ele fez valer, né, o favoritismo dele no grupo, né, fez valer todo, né, o que a galera, muita gente colocou o Atlético como favorito para conquistar o tricampeonato. Então, o que a gente está fazendo é só, né, confirmando isso, né, de uma forma aí bem convincente, né? E agora a gente vai ver Redação Sport TV, que o pessoal vai se debruçar um pouquinho mais a respeito desse jogo. Vai lá. Gosto muito da redação, vamos lá. Vamos seguir aqui com as competições sul-americanas e falar do domínio absoluto do Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana, né? O Daniel Piva já está pronto para participar com a gente. Não é só o melhor time do grupo, isso já está, né, nadando de braçada. Aliás, garantiu com a goleada o primeiro lugar, Piva? Bom dia. Bom dia, Barreto. Primeiro lugar ainda não. O Atlético tem 5 pontos de vantagem para o Ameliano, que é o segundo. Então vai precisar de mais uma rodada, mas joga por um empate para garantir aí já essa primeira colocação do grupo. Só que o Atlético vai fazer nas 2 últimas rodadas 2 jogos dentro de casa, dentro da Arena da Baixada, contra o Danúbio na próxima semana e fecha contra o Sportivo Ameliano. É o favoritaço. Ontem, para a gente ter ideia, nesse 5-1, Barreto, foi o time reserva do Atlético em campo.
alguns atletas, como o Esquivel, por exemplo, que é um titular do técnico Cuca, mas o Esquivel, ele é lateral esquerdo de origem. Ontem jogou como meia, aberto pelo lado esquerdo do campo, por isso apareceu nesse lance dentro da grande área. Tomás Coelho e o Zapelli também têm minutos, mas não são atletas considerados titulares do time ideal do Cuca. Então era um time alternativo do Atlético, apenas um zagueiro relacionado para a partida por conta de problemas de lesões, de negociações, e ainda assim, mesmo com tudo isso, o Atlético passou por cima do Sportivo Ameliano. Destaque para o Mastriani, principal contratação do Atlético na temporada, vem ficando no banco de reservas do Pablo. Ontem Mastriani marcou 2 gols, assumiu a artilharia do Atlético na temporada 2023, chega a 10 gols pelo rubro-negro, já tinha marcado outros 6 pelo América Mineiro, assumiu a artilharia do time na temporada. Pode, nessa disputa que vem tendo com o Pablo, isso pode ter um peso na visão do técnico Cuca e também na artilharia geral da Sul-Americana. Mastriani está a 2 gols de igualar Hernan Barcos, se tornar o maior artilheiro da história da Copa Sul-Americana. Destaque também para o Esquivel, que jogou fora de posição, foi muito bem, jogou apenas um tempo, é verdade, mas marcou um gol, teve um gol anulado, outras participações importantes. Felipinho marcou gol, jogou como zagueiro, jogou como lateral esquerdo, foi para o meio de campo, marcou gol. E o Tomás Coelho. Coelho vive um momento curioso aqui em Curitiba, no Atlético. Ele não marca gol há mais de um ano. Foi em fevereiro do ano passado o último gol do Coelho. A torcida pega no pé do jogador, mas os treinadores gostam do Tomás Coelho, um jogador que sempre é escalado, se não é um titular absoluto, é uma das primeiras opções do banco de reservas, quando tem que rodar elenco, aparece. No jogo de ontem, ele não zerou o jejum, continua com essa marca aí sem marcar gol há mais de um ano, mas foi muito participativo, deu inclusive 2 assistências no jogo de ontem, Barreto. Cara, essa questão aí do Coelho é engraçado, né? Porque a gente, lá no grupo do Jaguaras, lá no WhatsApp, a gente tem um membro lá que é fanzaço do Coelho, né, Nicolau? A gente não pode falar um A do Coelho que o cara fica maluco, né? Mas, assim, ele vem de 2 partidas boas, assim, né? Contra o Vasco, contra o Zuliano. Agora não dá pra gente esquecer tudo que o Coelho vem passando, né, nessas temporadas aí que tá no Atlético, né, cara? É um cara que não é confiável, é um cara que, apesar de conseguir ter um pouco de velocidade, ter um pouco de técnica, toma muita decisão errada, né? Mas no jogo de ontem ele, cara, fez 2 passes bem legais ali, tanto pro Mastriani quanto pro Zapelli fazer gols, e mostra que ele tem visão de jogo, né? Então, assim, elogiar ele por esses gols. Ele vai ter que ser titular, principalmente agora que o Canóbio tá machucado, mas assim, chegou na metade do ano, meu amigo, tentar rechear essa posição ali, a não ser que o Coelho, sei lá, melhore muito de produção, aí sim dá para confiar um pouquinho mais nele, mas até o que vem sendo até agora não dá, não. Para mim, o X da questão é essa. Até o Piva comentou, falando que os técnicos gostam. Eu acho que os técnicos usam porque são obrigados, entendeu? Sim. A característica dele ali, claro que são poucos que tem no elenco, e tem que colocar o cara para jogar. Agora, eu acho que o Atlético que deu esse time para os técnicos. Então é isso que a gente tem que ver nessa janela aí, né? Temos que melhorar isso aí. Já sabe que o Atlético vai passar em primeiro nesse grupo, né? É só uma questão agora matemática. Não, mais um pouco ele conquista o título já de manhã antecipado. Já entrega um título. Já tá sobrando tanto que daqui a 2 rodadas ele já conquista o título. Não precisa nem mais seguir adiante na competição. Tá passeando, é colônia de férias. Agora o artilheiro da temporada, né? Ontem o Júnior Santos alcançou o Pedro e o Mastriani passou. Chegou aos 16 gols. Encaixou muito bem. Reforçando, né? Contratação interessante do Atlético. Contratação interessante. Ele já fazia um bom trabalho no América. Tinha mercado em Série A, sem dúvida, e o Atlético vai provando isso. Conta com ele, ele faz a diferença. O Atlético que também é o líder do Campeonato Brasileiro. É alguém que está aproveitando aí que as outras equipes estão meio ainda em ritmo lento. Mais uma chegada forte de treinador, né? Mais uma chegada forte e que entendeu também o que o Atlético precisava. Então, né? Você já tem uma combinação ali do que pensa o Cuca com o DNA natural do Atlético. Tem a ver.
Principalmente quando o Atlético joga em casa, e agora ele está tendo a mesma intensidade e ímpeto também como quando joga fora de casa. Na Sul-Americana é lógico. Na Sul-Americana mais, né? Do que no Brasileirão. Vamos entender, a Sul-Americana, o Atlético Paranaense é um time de Libertadores jogando na Sul-Americana. Nós temos dois times, assim, eu acho o Atlético Paranaense um time de Libertadores, com capacidade de Libertadores, jogando a Sul-Americana. Por quê? Caiu para a Sul-Americana pelo campeonato que fez no ano passado, o Campeonato Brasileiro. Foi um campeonato realmente com irregularidades. Mas, e até as últimas rodadas ainda teve chance de ir para a Libertadores. Ainda teve chance, mas ele é o favorito hoje. A mais uma vez, pela terceira vez, conquistar o título da Copa Sul-Americana. Eu imaginei que seria, não deveria, mas imaginei que seria nesse início os dois favoritos, Atlético e Internacional. Internacional. Mas o Inter não está conseguindo fazer, não estava, né? Agora o Inter até tem seus jogos adiados, mas não estava conseguindo fazer um jogo que convencesse como o Atlético Paranaense está fazendo. O Atlético está convencendo nos seus jogos. São goleadas gigantes. Então, é o favoritaço aí para levar o Sul-Americana, assim, pelo menos por enquanto. Dificilmente, né, Jéssica? Mais uma vez, dificilmente esse título não vai ficar na mão de um brasileiro. Porque, assim, o nível está aparecendo muito distante. E física, não só técnica, e física. O Inter, o Fortaleza, o Bragantino. É difícil não acreditar que vai ficar na mão de um desse Atlético Paranaense, pelo desenvolvimento, está se mostrando hoje, se destacando como um grande favorito. Mesmo tendo ali, tem o Boca, ok, mas é isso aí. O Atlético está nadando muito de braçada. É colônia de férias na Sul-Americana até agora. E aproveitando o refresco que está tendo no Brasileirão, né? Refresco no sentido que ninguém está fazendo futebol. O Galo está fazendo um excelente futebol, mas ninguém está sendo implacável nesse momento. E você vê, mexendo, né? Mexendo no time, mexendo no elenco, usando o elenco todo, fazendo alterações, está sem obstáculos. Acho que para os próximos 2 jogos, né, Piva, o Cuca pode pensar com mais tranquilidade em não só mexer, rodar, fazer teste, mas em poupar jogadores mesmo, né? Porque agora é protocolar essa classificação do Atlético. Muito provavelmente, Barreto, o que aconteceu ontem de jogar um time totalmente diferente, é muito provável que vai acontecer na semana que vem contra o Danúbio, porque por mais que, sei lá, dê tudo errado, o Atlético seja surpreendido em casa pelo Danúbio, ele tem mais uma rodada pela frente contra o Sportivo Ameliano dentro de casa, e dependendo do que acontecer, o Ameliano não vencendo o seu jogo, ele já garante a primeira colocação do grupo. Então, embora a matemática, a frieza dos números não apontem já a primeira colocação ali garantida, apenas a classificação, né, para a próxima fase, o primeiro colocado tem uma vantagem, o segundo pega os times que vão cair na fase de grupos da Libertadores, os terceiros colocados, mas o Atlético ele ganha um respiro no calendário. Ontem, o Cuca, desde que chegou, teve poucas semanas cheias, poucas semanas livres. Tem apontado isso, o elenco do Atlético é curto, tem essa situação na zaga. Ontem apenas um zagueiro relacionado, uma preocupação que ele tem para o jogo contra o Palmeiras neste final de semana na Arena Barueri. Só que com essa campanha na Sul-Americana, o time conseguindo se impor, conseguindo os resultados, ele tem essa tranquilidade. Mesmo que dê tudo errado na semana que vem, vai ter mais um jogo pela frente contra o Sportivo Ameliano, em que também vai ser favorito. E convenhamos, o time que jogou ontem tem condição de vencer o Danúbio aqui em Curitiba, garantir essa primeira colocação do grupo sem muito problema. E aí vai, claro, o Atlético pode querer que é a melhor classificação geral da Sul-Americana. O Cuca tem batido nessa tecla, mas é possível conseguir esse objetivo sem colocar em campo ali nomes como o Fernandinho, que é a principal referência da equipe, dando minutos aí pro Mastriani, que vem intercalando como o Pablo, nos principais jogos o Pablo é quem vem sendo o titular. Dá para recuperar o Canóbio, que sentiu uma lesão no jogo contra o Vasco, sem precisar apressar as coisas. Então, é um Atlético na Sul-Americana, neste momento, tranquilo. Agora, o que vai acontecer na fase mata-mata, aí vai depender de sorteio, depender de enfrentamentos, mas até aqui é um time que vem sobrando na competição. Essa primeira colocação no geral, ela já pode acontecer matematicamente na próxima rodada. Né? Você tem o Always Ready, que é o time mais próximo, e joga a próxima rodada fora de casa. E a gente sabe, né, o quanto... Always Ready no grupo do Atlético? Não, o Always Ready está na briga pela primeira colocação geral. Isso. Pela primeira colocação geral. Tá? Desculpa. O Always Ready está no grupo A, está na briga pelo geral. Estou falando de classificação geral. Entendi. Tá?
Então, eu viajei aqui achando que você estava falando do grupo do Atlético. O Always Ready tem 10 pontos, o Atlético está com 12. Então, é o time mais próximo a brigar por essa primeira colocação no geral. Isso pode acontecer na próxima rodada, porque a gente sabe o quanto que os times bolivianos se influenciam do fator La Paz, né? Ele joga fora de casa. Então, se isso acontecer e o Atlético joga em casa, a última rodada ela não tem significado algum mesmo. Algum, porque ele garantido na primeira colocação, ele garante aquela coisa de decidir em casa até a semifinal. Então, aí a última rodada, então, Barreto, aí fica brincadeira de criança. Né? Então, Nico, essa questão do primeiro lugar geral, acho que está bem encaminhado para o Atlético, né? Fortaleza era um dos times que estavam 100%, levou 4-1 ontem, né? Do Potosí. Outro time que ainda está 100% é o Racing, né, da Argentina. Ele vai jogar hoje a quarta partida, então ele tem 3 jogos, né? E ele precisa, né? E assim, o grupo do Racing não é qualquer coisa, né? Tem o Bragantino, tem outros times ali fortes. O Always Ready eu acho que é difícil de conseguir alcançar. Então, assim, tá bem encaminhada essa primeira classificação geral do Atlético e decidir na Arena da Baixada, né? Então, isso é um ponto positivo do que o pessoal falou ali. E essa questão do Atlético ser um time de Libertadores na Sul-Americana, eu acho que faz sentido, né? Dizer, porque eu acho que o time do Atlético ele competiria bem na Libertadores. E por isso eu acho que está sobrando tanto e é um dos principais favoritos na Sul-Americana. O Atlético, será que seria favorito um dos favoritos na Libertadores, Nicolau? Qual que é o teu pensamento? Cara, eu acho que favorito é difícil, né? Favorito para ganhar o título da Libertadores, não, mas acho que para chegar longe, sim. Se a gente fizer um exercício rápido, cara, eu vejo, por exemplo, os atacantes pontas do Botafogo superiores ao do Atlético. Mas de resto, não. O Atlético tem goleiros melhores. O Atlético tem zagueiros melhores que o Botafogo. O Atlético tem laterais melhores que o Botafogo. O Atlético tem volantes de meio campo melhores que o Botafogo. E eu acredito que 2 centroavantes melhores, ou talvez o Pablo ali, Tiquinho e Mastriani, muito próximo. Agora, os atacantes de lado do Botafogo são muito superiores. O Canóbio, os caras pagaram 100 milhões. Aí que tá. O Canóbio, no sentido de ano, talvez faça um ano melhor que o Savarino. Enfim. Mas eu tô pegando um exemplo de um time que, né, é um time que tá melhorando ali na Libertadores e tem um grupo difícil na Libertadores. Né, um grupo muito equilibrado. Começou mal, né? E assim, eu acredito, cara, que assim, o Atlético na Libertadores faria uma campanha, claro que, né, nenhum jogo ia ser muito fácil, mas o Atlético foi finalista da Libertadores agora, né? E eu acho que tinha tudo para fazer uma campanha interessante. Agora, assim, só para finalizar a questão da fase de grupos ali, a questão geral de pontos, para mim é uma vergonha se o Atlético não fizer a melhor campanha em pontos dessa Sul-Americana. Não importa o time que jogar contra a Danúbio, não importa o time que jogar contra o Ameliano em casa. Vai mesclar. Eu acho que o Cuca em casa não vai colocar um time tão reserva, mas acho que vai mesclar bastante. Mesmo assim, cara, são jogos... Não, e tem que colocar um Mastriani pro cara, tipo, falta só 2 gols para ele empatar com o Barcos e se tornar o maior. Cara, o cara tem que fazer pelo menos 3 gols aí na fase de grupos para realmente... Porque daí o Atlético pode se tornar o time com o maior número de títulos e ter o artilheiro de todos os tempos da Sul-Americana. E realmente é uma marca bem legal, né? Outro exercício que dá para fazer, eu não vou me aprofundar tanto, muito assim, mas o nosso telespectador aqui no canal pode ver o grupo do Flamengo, por exemplo. Como que o Atlético se portaria nesse grupo do Flamengo? Não acho que é um grupo tão impossível assim, mas o Flamengo não está indo bem. Né? Inclusive tem muitas chances de cair para a Sul-Americana, cara. Né? Então, assim, eu acho que é um time tem o temido Bolívar, né, nesse grupo. Essa desgraça desse Bolívar. Tinha que... cara, o canal é nosso, eu posso falar o que eu quiser, entendeu? Cara, eu sei que eu tô muito sozinho nessa. Poucas pessoas concordam comigo. Mas, velho, não dá, velho. Não dá para jogar 3.500 para mais, 4.000. Não dá, velho. Não, tem muita gente que fala isso. É impossível. Eu acho que tinha que banir.
Ou, os caras querem, bane, velho, entendeu? Ou joga pelo menos um limite ali de 3 mil metros, que eu já acho Não. ruim. A sorte é que a Bolívia, a maioria dos jogadores são ruins, né, cara? Agora imagina a Bolívia é tipo um Uruguai, assim, que tem vários jogadores bons. Porra, os caras viram uma potência mundial jogando na Bolívia. Mas aí que tá, você falou tudo. Os caras são ruins, mas tá cheio da Argentina agora jogando lá. Tá cheio de uruguaio. Por isso que o Bolívar hoje, faz umas 3 temporadas mais ou menos, tá conseguindo boas campanhas, porque assim, não tá mais jogando com o boliviano. Entendeu? É complicado. É verdade, né, cara? Complicado. Pô, mas não dá pra reclamar de time com estrangeiro, porque o Atlético tá cheio também, né, cara? Não é esse o problema. Claro que não. Não, mas aqui a gente também tem o roubo, que é o tapetinho, cara. Você tá se esquecendo. É quase igual a altitude de 4 mil metros. Exatamente. Não, é pior ainda, né? Um roubo descarado. Mas, galera, é isso, né, por hoje. Deu pra gente... Eu achei legal ali e tal. Tem pouco programa, mas também ficar enchendo de um monte de bobalhão aí também não adianta muito, não. Isso que eu ia falar. Tinha outros, tá? Tinha outros cortes. Tinha Sport Center ontem à noite. Tinha o F90 de hoje, do ESPN. Mas, cara, falaram muita merda. Eu não tava meio estressado pra ficar descendo pau nesses caras aí. Mas daí a gente trouxe o que tinha de melhor aí da mídia contra o Zuliano. Exatamente. Então é isso, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, ajude a gente a chegar nos 2.000 membros. A gente tá pensando em fazer lives, né, daqui um pouco. Se você quer que a gente faça live, comenta aí, quero que você faça live de tier list, quero que você faça live pós-jogo, né? Comenta qual que é a vontade de vocês e a gente vai pensar como é que a gente vai fazer. Por enquanto, para se adequar à nossa agenda aqui, a gente faz os vídeos gravados aí, que fica um pouco mais fácil para a gente, né? Mas, é claro, né? O que a galera aí gostar, curtir, a gente faz um esforcinho, né, Nicolau? É isso aí. Temos novidades aí pro canal. E, pô, vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Vocês gostam desse vídeo aí, dá bastante alcance, só se inscrever e vai ajudar bastante a gente. É isso aí. Valeu, galera. Abraço. Falou.